Saudamos a todos, convidando-os para elevarmos o nosso pensamento em prece, rogando a proteção divina, deixando-nos envolver pelas vibrações amorosas que promanam do Criador, rogando nos abençoe neste momento de reflexão. Nosso tema, auxílio divino, nos faz refletir sobre dois aspectos: o auxílio divino em si e como ele chega a cada um de nós. No livro A Gênese, o codificador define o auxílio divino como a solicitude, o cuidado de Deus para com as suas criaturas. Para todos nós, na verdade. E ele nos chega mesmo além das nossas percepções, porque as nossas percepções são limitadas. E mesmo sem nós entendermos que sempre é para o nosso bem. De tal forma que até a pessoa mais indigna, por mais indigna que ela se julgue, nunca está esquecida, desamparada. Se cada um de nós refletíssemos um pouco sobre a nossa existência, nós perceberíamos incontáveis situações em que ficou visível, claro, que houve uma intervenção qualquer diante de fatos que nos ocorreram. Muitas vezes nós sequer percebemos e só nos daremos conta mais tarde, quando muitas vezes nos dizemos que bom que tal coisa que eu tanto queria não aconteceu. Então, também na obra A Gênese, lá no capítulo 2, no capítulo 2, sim, item 20 e seguintes, está registrada uma questão que com muita frequência nos ocorre e também que as pessoas às vezes levantam, porque não entendem como ocorre e como sendo Deus tão grande, tão poderoso, tão superior em tudo, imiscuir-se em pormenores mínimos, preocupar-se com os menores fatos e os menores pensamentos de cada indivíduo. Isso sempre remetendo-se à afirmativa do nosso Mestre Jesus, quando ele nos diz que nenhum fio de cabelo cairá da vossa cabeça sem que disso o saiba vosso Pai que está nos céus. Evidentemente, ele nos traz essa citação no seu sentido figurado, como ele sempre seguidamente fazia. Mas a resposta que o codificador nos traz, ela é muito clara, e nós pensamos uma parte de um parágrafo para que a gente possa juntos refletir sobre isso e tentarmos entender melhor a ação da divindade em nossas vidas. Então, nos diz o codificador que quer o pensamento de Deus atue diretamente, quer por intermédio de um fluido, para facilitar a nossa compreensão, diz ele, figuremos o pensamento de Deus sob a forma concreta de um fluido inteligente que enche o universo infinito e penetra todas as partes da criação. A natureza inteira mergulhada no fluido divino. Porque aqueles espaços que nós imaginamos no universo vazios, eles estão, na verdade, mergulhados, é o fluido divino que ali está e que a tudo envolve. Como ele diz, como codificador, diz então a natureza inteira mergulhada no fluido divino. E as nossas preces, compreendendo isso, nós vamos entender que elas não precisa que ele ouça, nós não precisamos gritar, nós não precisamos transpor o espaço, porque os nossos pensamentos repercutem nele. Então, quando nós
pensamos em algo, pensamos em solicitar o seu auxílio, pensamos em agradecer, o nosso pensamento já repercute na divindade. Não há como nós dissociarmos isso. Seria, como nos fala Leon Denis, separar a água da areia molhada. Não há como nós fazermos isso, porque a areia está impregnada e nós não podemos separá-lo. E assim estamos nós com relação à divindade. Portanto, é um fato concreto que nós não podemos e não devemos ignorar. A providência divina existe e nós somos beneficiários dela, cotidianamente, no plano físico, no plano espiritual, conforme nos confirma o próprio Emmanuel, lá no capítulo 60 do livro Rumo Certo. Diz o benfeitor: seja onde for, recorda que Deus está sempre em nós e agindo por nós. Para assegurar-nos quanto a isso, bastar-nos-á a prática da oração, mesmo ligeira, inarticulada, que desenvolverá em nós outros a convicção da presença divina em todas as faixas da existência. Então, nos chamando a atenção para esse recurso precioso que cada um de nós temos acesso, do nosso modo, na nossa condição, mas todos temos essa condição de elevar o nosso pensamento ao Criador e com ele estabelecer essa sintonia, dando-nos conta, porque ele sabe, mas nós precisamos da prece, da oração, para nos darmos conta, para nos identificarmos com o Criador. E o próprio Leon Denis, no capítulo 8 do livro Grande Enigma, aliás, uma obra maravilhosa que nós recomendamos, ele nos fala da prece e nos lembra que não aquela prece, que a prece não é uma fórmula, não é uma recitação, mas que na verdadeira prece, aquela que brota do coração, aquela que brota, né, no nosso coração, nos nossos sentimentos, ele diz que nessa prece a alma se transporta às regiões superiores, e ali é que vai aurir forças, luzes, encontrar o apoio. Então, o nosso pensamento e os nossos sentimentos, eles, na verdade, só se revelam para as altas aspirações, para as coisas do alto, quando nós nos conectamos com o Criador, quando nos identificamos com Deus. Porque aí nós passamos, quando vamos estabelecendo essa sintonia pelo nosso pensamento, pela prece, pela meditação, nós vamos, o nosso pensamento e o nosso sentimento, eles vamos vibrando no bem, nós vamos falando mais em coisas boas, nós rimos com uma alegria pura e nos dedicamos mais àquelas coisas que, na verdade, nos preenchem nessa condição de filhos de Deus. Porque nós passamos a vibrar numa sintonia mais sublime, e isso se reflete em todo o nosso ser, em todas as nossas, as situações da nossa vida, como resultado do hábito da prece. Porque a prece é esse remédio poderoso para todas as nossas dores. E nós poderíamos ilustrar isso em centenas de situações que nos ocorreriam. Mas trazemos um fato ocorrido há pouco tempo e que é relatado numa mensagem do Momento Espírita, com reflexões do livro Calvário de Libertação, de Vitor Hugo, e pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. E conta que um jovem médico, Marcelo, chega para o seu plantão no hospital, nesses períodos, né, que nós vivemos de Covid, de tantas situações, de tantas oportunidades também de vencermos obstáculos, e muitas vezes em que somos vencidos pelos obstáculos, pelas situações da enfermidade. E numa das enfermarias está uma jovem senhora que
sofrendo com a epidemia, com a pandemia, na verdade, né, da Covid-19, estava com problemas sérios respiratórios. E a saturação do oxigênio, que é, na verdade, a porcentagem do oxigênio que está sendo transportada pela circulação sanguínea, estava muito baixa. Foi-lhe, então, indicado aumentado o oxigênio quanto foi possível, né, através da máscara, mas o resultado não era satisfatório. Então, o médico plantonista conversa com o seu colega e decidem que a paciente precisava ser entubada. E foram, então, até a jovem e relataram, explicaram o procedimento da intubação. Ela os olhou, consentiu, né, concordou com o procedimento, mas pediu se antes ela poderia ter a permissão de fazer uma prece, uma oração. E eles concordaram, evidentemente, se retiraram um pouco para que ela pudesse, então, fazer. Ela, então, se recolheu em oração e, passado algum tempinho, quando eles retornaram e ela ainda estava orando, aguardaram, e quando ela, então, disse que estava pronta, eles iniciaram todas as verificações para realizar, então, a intubação. Ocorre que, quando eles foram fazer o exame, a oxigenação, a saturação, né, do oxigênio tinha se elevado bastante, e a respiração estava quase normal. Ele ficou muito intrigado, repetiram as verificações e realmente perceberam que não havia mais necessidade de entubá-la. E optaram, então, por não realizar, aguardaram um tempinho, porque eles achavam que era uma melhora, daquelas melhoras momentâneas, né, rápidas, e que depois a situação se agravava. Mas deixou a recomendação, quando concluiu o seu plantão, ao médico, ao colega que permanecia, que prestasse, né, um cuidado especial e, se fosse o caso, a entubasse. No dia seguinte, quando ele retorna, foi verificar se ele havia entubado a paciente e, para sua surpresa, é que ela não... A melhora tinha se solidificado e ela continuava cada vez melhor, respirando quase que naturalmente, e que a previsão era que em poucos dias ela poderia ter alta. Narrando o fato à enfermeira, Dr. Marcelo diz que se alguém tivesse contado, ele não acreditaria, mas que ele havia vivenciado, ele havia presenciado e testemunhado esse fato. E aí acrescenta, não sei a que religião ela pertence, nem sei a quem ela dirigiu a oração, mas tenho que admitir, no entanto, que ela conseguiu acionar a seu favor forças que eu desconheço. Ou seja, quando nós pensamos em tudo o que pedirdes ao Pai, Ele vos dará, na verdade, é um fato, isso é uma realidade. E Emmanuel nos lembra, no mesmo livro Rumo Certo, que nós citamos, que é claro que a prece, muitas vezes, ela não se fará seguida de uma demonstração espetacular, nem de transformações externas imprevistas, como foi o caso, até ocorreu, mas não é isso. Muitas vezes não acontece isso, nós não vemos o resultado imediato. Mas todos já sentimos o amparo de Deus em nossa vida como o resultado da nossa prece, da nossa oração. O que ocorre é que muitas vezes nós pedimos a proteção de Deus, mas não raro nós admitimos que esse auxílio só se manifesta quando as coisas acontecem a nosso favor, conforme nós esperamos. E nem sempre é assim. O amparo divino nos envolve, nos rodeia em todas as situações da existência. Mas a nós cabe reconhecê-lo como ele se manifesta, também nas adversidades, também quando aquilo que ocorre não sai como nós gostaríamos, não é como nós havíamos previsto.
Então, às vezes, esse auxílio da misericórdia divina, ele se exprime o quê? Através de uma doença, até de longo curso, ou dificuldades materiais que às vezes se prolongam, preservando-nos muitas vezes, com essas situações, de quedas espirituais, de vícios, de desequilíbrios. Então, nós, às vezes, nesses momentos, nós não entendemos. Ou então, nós alegamos que Deus não ouviu as nossas preces e que justamente quando nós tomamos resoluções mais voltadas para o bem, de auxílio ao próximo, de cuidar dos nossos pensamentos, vigiar as nossas ações, que parece que aí as enfermidades, as dores, etc., acontecem. Ocorre que ali também está se expressando a misericórdia ou auxílio divino. Porque se isso ocorresse em outra circunstância, quando nós ainda não tínhamos essa percepção, nós provavelmente nos desesperaríamos ou teríamos uma reação muito mais adversa. E em alguns ângulos da nossa existência também, o auxílio divino pode se manifestar assim numa uma oportunidade de serviço que não tivemos acesso, ou retirando de nós regalias que estejam prejudicando ou abreviando a nossa existência e nós não estávamos nos dando conta. Como dizíamos antes, às vezes uma dificuldade material, quando experimentávamos uma tranquilidade, às vezes até uma opulência, mas que talvez não estávamos usando aquilo para o nosso bem espiritual, para o nosso progresso. A proteção de Deus pode estar também num sonho que não se realiza, numa esperança que foi adiada, um ideal insatisfeito, às vezes quando nós aplicamos tudo para aquela realização e não conseguimos, numa prova que precisa ser repetida, ou numa aflição inesperada. Porém, da mesma forma está no amor dos companheiros, na assistência dos benfeitores espirituais que muitas vezes abnegados nos auxiliam e nós sequer nos damos conta, na dedicação de amigos, no carinho de familiares, lembrando-nos que Deus ajuda as criaturas através das criaturas, encarnadas ou desencarnadas. Então, seja na separação de entes queridos, nos nossos dias de angústia. E nessas situações, então, o que cabe a nós? Se nós percebemos, mas não é isso que eu pedi a Deus. Então, cabe a nós tentarmos entender o que Deus está querendo nos ensinar com essa situação. O que Ele espera de nós? Qual é o que Ele quer nos dizer com isso? E vamos lembrar, né, que os benfeitores espirituais são os agentes do amor divino que nos chegam amparando, nos protegendo, nos auxiliando em momentos de dificuldade, e também aqui poderíamos ilustrar com inúmeras situações. Mas vamos trazer um exemplo que está lá no livro Semeador de Estrelas, da nossa querida Sueli Caldas Schubert, em que ela registra inúmeros fatos ocorridos. O livro fala da vida de Divaldo Pereira Franco, e ela relata muitos fatos em que se manifesta claríssimo a intervenção divina através dos benfeitores espirituais. Pelo tempo, nós vamos trazer um fato que ela intitula na obra, capítulo 23, Nas Mãos de Nilson, em que Divaldo, então, relata que eles, seguidamente, faziam passeios com as crianças e as tias, que ele diz que tomavam conta das crianças, né, nas casas lar que eles tinham, mantinham, né, junto da mansão do caminho, e costumavam ir com bastante frequência a uma praia praticamente deserta, daquelas ainda não exploradas, uma praia virgem muito linda, em que as crianças tinham, então, ali oportunidade e espaço para
brincarem na natureza, para ter esse contato na natureza, e ocupavam ali uma casa muito modesta que lhes servia de abrigo. E após o almoço, foram todos repousar, e cerca de 1 hora depois, Divaldo ouve um grito de socorro, e chama por Nilson, né, e vão à janela para ver se identificavam o que era, e não viam ninguém. Nisso, relata Divaldo, aparece-lhe o espírito Joana de Ângeles, a sua mentora, e diz que 2 tias, eram Carmen e Maria, estavam correndo perigo de vida e que eles precisavam ser muito rápidos, indicando-lhe a direção onde elas estavam. O que ocorreu? As 2 sentaram numa jangada que estava ali na beira da praia e, conversando, não se deram conta que a jangada começou a se mover e entraram numa corrente marítima. Quando se deram conta, era tarde, mas Carmen salta da jangada e se tenta nadar para a praia, não consegue, volta e se apoia. Nisso percebe Divaldo a presença de Joana de Ângeles, abrindo os braços e como que estendendo o seu manto, tentando apoiar a jangada para que ela retornasse à praia. E Nilson, né, o tio Nilson, que nós conhecemos, tão querido, né, que era quem trabalhava sempre, idealizou a obra junto com Divaldo, era o único que sabia nadar e jogou-se ao mar e conseguiu alcançar, primeiramente Carmen, que estava já a perigo do lado de fora da jangada, pedindo que a outra tivesse calma. Consegue trazê-la até a praia, e quando ele vai retornar já muito cansado, vê Joana de Ângeles que lhe indica uma tora de madeira, um pau que estava ali na praia, e ele então empurra para o mar e se apoia nessa madeira para chegar até a jangada e consegue trazer então Maria também, ou seja, salvando a vida das 2 pessoas que ali estavam nesse perigo. Nesse momento, mesmo quando Nilson se joga ao mar, buscando o resgate, é evidente que as crianças que ali estavam todas ficaram muito apavoradas. E Divaldo, então, chama as crianças e convida-as para fazer uma prece. E, claro, as crianças gritavam. Quando eles começaram a orar, elas se acalmaram e Nilson consegue, então, salvar as 2. O que nós podemos tirar dessa história? Primeiro, como dissemos, reforçar o amparo divino que jamais nos esquece. Em segundo, aquilo que nós afirmávamos antes, que Deus ajuda as criaturas através das criaturas. Nesse caso, Nilson foi o instrumento do auxílio divino que chegava àquelas 2 criaturas, que não haviam planejado uma aventura. Pela distração, sentaram-se numa jangada que estava ali. Mas nós estamos enfatizando justamente que em qualquer circunstância, mesmo quando nós não percebemos, nós temos o amparo espiritual que nos chega. Então, Nilson foi o instrumento divino para salvar ambas, mas o instrumento encarnado, enquanto Joana de Ângeles, o espírito que lhe aparece, foi também a portadora dessa orientação, desse auxílio que chegava do alto. Então, é uma história, assim, a comovedora visão de Joana de Ângeles, muito significativa, mostrando esse zelo dos benfeitores espirituais que envolvem a nossa vida. E a lição para nós é de estarmos também atentos. Quantas vezes nós podemos ser os agentes, porque ali estamos colocados, para um cuidado com alguém que necessita da nossa atenção, do nosso carinho, do nosso cuidado. Então, aproveitando todas as circunstâncias da vida e lembrando da oração, esse instrumento
valiosíssimo, que nós muitas vezes não nos damos conta da força, da grandiosidade que é nós podermos ser envolvidos pelos benfeitores espirituais, podermos nos conectar com a divindade e termos sempre em nós essa segurança. Nos momentos de angústia, não significa que nós não vamos passar por dores, por angústias, porque muitas delas nós mesmos provocamos em outras existências ou nessa, e que agora precisamos resgatar. Mas se nós sabemos que nós estamos amparados pela divindade e que nós temos em nós, através da prece, as condições de buscar a força para superar aqueles momentos. Então, isso nos trará uma serenidade e uma confiança no Criador que nos deixa mais alegres, mais propícios a buscar o nosso crescimento. Então, queridos, vamos ter sempre em mente a oração e a certeza do amor e do amparo que o nosso Criador dedica a cada uma das suas criaturas, muitas vezes independente do nosso merecimento. A nossa gratidão e votos de muita paz a todos.